criou os céus e a terra. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E aqui está o homem, não contente em dominar a terra, parte para o espaço, ampliando seus domínios e provando ser capaz de chegar aos lugares mais distantes e até então inatingíveis. There's the fire. 2, 1, 0. Talvez não seja apenas para provar sua capacidade, mas para descobrir de onde veio, como surgiu a terra que habita e se existem outros à sua semelhança. Modo 11, a caminho da Lua. Primeira viagem interplanetária. Vamos estudar agora a trajetória de toda a humanidade, do nascimento do planeta Terra até a chegada do homem à Lua, conhecendo as diversas civilizações, seus costumes, os pensamentos e suas guerras. Reviver e compreender melhor a história. Sentir e presenciar a pré-história. E entender a rica e fascinante história da humanidade. Há cerca de 5 bilhões de anos, tudo o que existia no espaço eram estrelas formadas por enormes massas de materiais derretidos, fervendo a temperaturas altíssimas. Uma dessas estrelas era o Sol, que devido ao seu intenso calor, passou por fortes explosões, lançando fragmentos que ficaram girando ao seu redor. Um desses pedaços incandescentes transformou-se no nosso planeta Terra, da mesma forma que outros pedaços formaram os demais planetas que compõem o Sistema Solar. No início, a Terra era uma bola de fogo que gradativamente foi se apagando. Com o passar dos séculos, a Terra foi se esfriando de fora para dentro e acabou por se transformar em uma bola de pedra como que embrulhada por muita fumaça. Esta fumaça, na verdade, era formada por vapores, como as nuvens. Esses vapores foram se juntando cada vez mais, se condensaram e acabaram se precipitando em forma de chuva, acumulando-se em depressões nos vales das rochas, formando os rios, mares e oceanos. Com o resfriamento dos mares e oceanos, começaram a surgir os primeiros seres vivos do planeta, os seres unicelulares, ou seja, seres de uma única célula. De forma muito lenta, durante muitos e muitos séculos, esses seres foram se desenvolvendo, tornando-se mais complexos e complicados. Apareceram então as plantas e os seres unicelulares continuaram se desenvolvendo a ponto de conseguir sair da água para habitar a Terra.
Mais tarde, vieram aquelas gigantescas criaturas que todos nós já conhecemos, os dinossauros. Trabalho de bilhões de anos para que a Terra chegasse próximo ao que é hoje. E o homem, ou melhor, o antepassado do homem, surgiu há apenas 600 mil anos atrás. Claro que tudo isso não está escrito, ou alguém que viu nos contou. Os cientistas estudaram durante séculos até chegarem a essas conclusões. Somente depois do aparecimento da escrita, as informações sobre os acontecimentos foram passadas para as futuras gerações, ficando mais fácil saber o que aconteceu, como aconteceu e por que os fatos aconteceram. Assim, os cientistas resolveram dividir a história em dois períodos para facilitar seu estudo: a pré-história, antes do aparecimento da escrita, e a história com o surgimento dela. Mas, assim como a escrita, outro fato iria marcar a história da humanidade: o nascimento de Jesus Cristo. Dessa forma, mais uma convenção foi adotada para facilitar os estudos de história: dividi-la em antes de Cristo, usando a sigla AC, e depois de Cristo, com a sigla DC. Podemos então dizer que a escrita surgiu aproximadamente 3.500 AC, ou seja, 3.500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Observe no gráfico que antes de Cristo os anos são contados em ordem decrescente, e depois de Cristo em ordem crescente até chegarmos aos dias de hoje. Mas voltemos à pré-história. Segundo os cientistas, há cerca de 3 milhões de anos, nossos antepassados seriam semelhantes a macacos, com um corpo coberto de pelos, andando sobre as duas pernas com o auxílio dos braços e alimentando-se de raízes. Com a evolução da espécie, o homem foi aos poucos mudando seu aspecto e seus hábitos. Perdeu os pelos do corpo, aprendeu a andar sem a ajuda dos braços, descobriu que podia usar pedras e pedaços de madeira como armas. A pré-história está dividida em períodos. O primeiro período da Idade da Pedra é chamado Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, pois os instrumentos eram feitos com pedras lascadas. Agrupados em pequenos bandos, o homem paleolítico era um nômade que se alimentava de pequenos animais que conseguia caçar, peixes, frutos, raízes e plantas. Conheciam o fogo, mas demorou um pouco até aprenderem a usá-lo. Viviam em cavernas, onde ainda hoje encontramos pinturas figurativas, as chamadas pinturas rupestres. No Vale do Rio Colca, em Arequipa, no Peru, podemos observar interessantes exemplos dessas pinturas. Isso há aproximadamente 1 milhão de anos antes de Cristo. O segundo período da Idade da Pedra é conhecido como Neolítico ou Idade da Pedra Polida. Nesse período, o homem aprendeu a polir e afiar as pedras, construindo os primeiros instrumentos para serem usados na agricultura. Passou a criar animais e a formar aldeias, tornando-se assim sedentário. No Museu de História Natural em Londres, podemos ainda hoje observar alguns dos instrumentos criados nesta época. Isso há cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Como o homem começou a utilizar o fogo com mais frequência cerca de 4.000 anos antes de Cristo, a fundição de metais deu um novo impulso à história da humanidade. Na Idade dos Metais, o homem utilizou primeiro o cobre e mais tarde misturou o cobre com o estanho, liga formadora do bronze. Nesse período, as comunidades já existiam, com a divisão de trabalho entre homens e mulheres e a manufatura de objetos para uso comum, como panelas e potes. Foi nesse período que surgiram as primeiras propriedades privadas
e a exploração de trabalhadores, dando início às desigualdades nas relações sociais. E com o surgimento dos primeiros sinais que caracterizariam a escrita, começa a passagem da pré-história para a história. Logo, aglomerados de pessoas davam surgimento às primeiras civilizações organizadas, com chefes, autoridades e divisão de trabalho. Consequentemente, algumas civilizações começaram a se sobressair. Essas civilizações iriam nos deixar muitos elementos usados até hoje às portas do século XXI. Podemos dizer que o berço das civilizações está localizado na região do Crescente Fértil, o Egito, a Mesopotâmia e o corredor sírio-palestino. Entre os rios Tigre e Eufrates, localizados no Oriente Médio, os povos sumérios, babilônios, assírios e caldeus encontraram-se, guerreando entre si e revezando-se no domínio da região, formando a civilização mesopotâmica. O nome Mesopotâmia quer dizer exatamente isso, entre rios. Os primeiros a ocuparem a Mesopotâmia foram os sumérios, a quem atribui-se a invenção da escrita, onde traços eram feitos em argila mole. Por esses traços terem a forma de cunha, receberam o nome de escrita cuneiforme. Os artesãos tinham oficinas dentro dos templos para trabalharem, desenvolvendo diversos produtos úteis à comunidade. Como exemplo, desenvolveram os primeiros veículos de roda da história. Possuíam uma economia desenvolvida, usando moedas metálicas e até tendo modelos de bancos. Habitaram a região onde hoje encontramos o Iraque. Mais ao norte, os babilônios fixaram-se e fundaram a Babilônia. Por volta de 1750 a.C., os babilônios conquistaram a Suméria e a Assíria, dominando toda a Mesopotâmia. Hammurabi criou então as primeiras leis escritas da história, o Código de Hammurabi. Graças às cheias dos rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia era uma região muito fértil, dando em abundância tudo o que se plantava. Dessa forma, a Babilônia tornou-se a cidade mais rica da época. Os babilônios reinaram na região até a morte do rei Hammurabi. Aproveitando-se dessa situação, os assírios vencem os babilônios e aos poucos dominam toda a Mesopotâmia. Guerreiros natos, os assírios receberam a fama de cruéis e gananciosos. A capital da Síria, Nínive, era a cidade mais rica graças aos saques e à miséria deixada pelos assírios nos outros povos. Porém, em 612 a.C., uma aliança entre os povos caldeus e medos, liderados pelos babilônios, invadiu e dominou Nínive, destruindo a Assíria e acabando com a sua supremacia. Foi o início do Segundo Império Babilônico ou Império Caldeu, um império onde as construções luxuosas e a riqueza tornaram-se comuns, com obras gigantescas, como os jardins suspensos da Babilônia, além de enormes templos e observatórios astronômicos deixados pelos cientistas caldeus. Nabucodonosor foi o mais importante rei dessa civilização, destruindo Jerusalém e dominando praticamente toda a Ásia. Somente em 539 a.C., os persas iriam apoderar-se da Babilônia, anexando a Mesopotâmia ao seu gigantesco império. Na Mesopotâmia, as desigualdades sociais eram acentuadas. Enquanto a maioria da população era formada por artesãos, camponeses e escravos, os sacerdotes e os militares, juntamente com aristocratas e comerciantes, formavam a minoria privilegiada. Religião e política misturavam-se, sendo o rei um representante dos deuses, acumulando as funções de sumo sacerdote, juiz e comandante militar.
A religião era politeísta, sendo que cada cidade tinha seu próprio deus. Mas quando uma cidade assumiu o poder político, seu deus tinha que ser cultuado em todas as outras cidades mesopotâmicas. Lembram-se que citamos que muitos elementos usados ainda hoje saíram da Mesopotâmia? Só para se ter uma ideia, o dia de 24 horas, a semana de 7 dias e o ano de 12 meses foram elementos deixados pelas civilizações da Mesopotâmia. E além deles, também o círculo de 360 graus, o processo aritmético da multiplicação e o uso das fases da Lua na agricultura. Sem dúvida, civilizações muito antigas na idade, mas bastante avançadas em inteligência e raciocínio. Os cientistas conseguiram explicar a criação do universo, a idade dos povos e até a conquista dos astros. Mas existem perguntas, verdadeiros enigmas que nem a ciência mais evoluída conseguiu racionalmente explicar. Na planície de Nazca, região de vasto deserto localizado na costa sul do Peru, existem as linhas de Nazca, cuja idade está estimada em milhares de anos. Essas linhas formam curiosos desenhos no meio do deserto e que só podem ser observados do céu, de uma altura em que seja possível notar a peculiaridade de cada figura, como por exemplo a aranha. Ou um astronauta. Um beija-flor. Um cachorro. E até mesmo um macaco. Observador extraterrestre, seriam esses desenhos destinados? Como teriam sido realizados e assim permanecido por dezenas e dezenas de séculos? E quem teria feito desenhos tão gigantescos e perfeitos? Este é mais um dos extraordinários enigmas que envolvem a história da humanidade. Resumindo, a história está dividida em pré-história e história, marcada pelo aparecimento da escrita. O nascimento de Jesus Cristo também marca o ano zero. Antes disso, contamos os anos em ordem decrescente com a sigla AC, ou seja, antes de Cristo. A pré-história ou Idade da Pedra está dividida em Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, Neolítico ou Idade da Pedra Polida e Idade dos Metais, com a fundição dos metais. A civilização mesopotâmica estava localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Na Mesopotâmia viviam os povos sumérios, babilônios, assírios e caldeus, que revezavam-se no domínio da região.
Em 1750 a.C., os babilônios dominaram toda a região e o rei Hammurabi criou as primeiras leis escritas, o Código de Hammurabi. Com a morte de Hammurabi, os assírios tomaram a região, tornando-se um povo muito rico através de saques aos outros povos. Graças a uma aliança com os caldeus e medos, os babilônios destruíram a Assíria e iniciaram o Segundo Império Babilônico. Nabucodonosor foi o mais importante rei dessa civilização. O dia de 24 horas, a semana de 7 dias, o ano de 12 meses, o círculo de 360 graus e a multiplicação foram algumas heranças deixadas pela civilização mesopotâmica. O Egito é uma dádiva do Nilo. Você já deve ter ouvido falar de Cleópatra, das maravilhosas pirâmides do Antigo Egito e dos grandiosos e divinos faraós. E além deles, certamente já ouviu falar do Rio Nilo, pois sem ele não haveria nascido uma das mais importantes civilizações do planeta, o Antigo Egito. O Vale do Nilo compreendia o Alto Egito ao sul e o Baixo Egito em seu delta ao norte. O Nilo fornecia aos egípcios água e alimentos necessários à sua sobrevivência. E além disso, em suas cheias e vazantes, a terra ficava coberta com um limo que servia como adubo, propiciando a agricultura. Os egípcios acreditavam que o faraó, que era a autoridade absoluta, tinha poderes divinos de dar colheitas abundantes graças ao respeito recebido pelo deus Nilo. Ainda hoje, notamos uma faixa verde que contrasta com a areia do deserto e nos mostra como é possível se plantar ao longo do Nilo. É uma verdadeira artéria verde de vida e reprodução no meio do maior deserto da Terra. Na verdade, a civilização egípcia foi uma incógnita até meados do século XIX, pois não se sabia até então decifrar os escritos dos papiros e dos monumentos. Esses escritos chamavam-se hieroglifos. Por volta
volta de 1800, durante uma campanha militar, Napoleão Bonaparte iria levar do Egito para a França um bloco de basalto que continha 3 escritas diferentes. Foi o francês Jean-François Champollion que, após anos de estudo e comparações, descobriu que as 3 escritas encontradas na pedra, a hieroglífica, a demótica e a grega, eram uma a tradução da outra, e assim conseguiu decifrar os hieroglifos egípcios e entender todos os escritos deixados por essa civilização. A famosa Pedra da Roseta encontra-se hoje no Museu Britânico, na cidade de Londres. Assim, através de desenhos e hieroglifos, os egípcios deixaram eternizados seus deuses, reis, rainhas e muitos de seus hábitos. Podemos notar nesses desenhos encontrados dentro do complexo funerário de Saqqara, no Cairo, como o sangue animal também era utilizado para a escrita, sendo todo o processo descrito nos desenhos. Para facilitar nossos estudos, vamos dividir a história do Antigo Egito em 4 períodos: Arcaico, Antigo Império, Médio Império e Novo Império. No período arcaico, os egípcios lutaram com os povos nômades do deserto por matérias-primas, como os metais. Esse período durou de 3.200 a 2.778 a.C. Nesta época, o rei Menes unificou o Alto e o Baixo Egito e sediou a capital em Mênfis, sendo considerado o primeiro soberano das 30 dinastias que governaram o Egito. No Antigo Império, de 2778 a 2040 a.C., obras de drenagem e irrigação impulsionaram a agricultura. Mênfis foi confirmada a capital do Egito e nas proximidades foram construídas as pirâmides de Gizé, as maiores do Egito, Quéops, Quéfren e Miquerinos. Os monarcas estabeleceram um governo altamente organizado e centralizado. Foi uma época de grande produtividade nos campos, com o incremento das relações comerciais. Todas as rotas e os mercados eram controlados pela Casa Grande, chamada Perarra, palavra que acabou dando origem ao nome Faraó. O poder do faraó era supremo e ele tinha participação em todas as funções do Estado. Gradualmente, o faraó foi delegando poderes a proprietários de terras, pois não podia decidir tudo sozinho, e isso passou a transferir cada vez mais poder aos nobres das províncias. Tendo a autoridade do faraó sido enfraquecida pelo poder dos grandes proprietários de terra, acontece o declínio do Antigo Império. De 2040 a 1580 a.C., temos o Médio Império. Foi uma época de grande prosperidade graças aos príncipes do Alto Egito, que unificaram o Estado e fizeram uma boa administração.
houve o renascimento da arquitetura e do culto às artes, além de um avanço na literatura, o que fez dessa época um dos períodos mais prósperos do Antigo Egito. Mas agitações internas enfraqueceram o país, o que permitiu a invasão dos Hyksos, um povo nômade asiático que tinha superioridade em armamentos. Somente em 1580 a.C., os Hyksos foram expulsos ou escravizados. A partir daí, entramos no Novo Império, que vai até 715 a.C. Levados pelo espírito militar gerado pela guerra contra os Hyksos, os egípcios atacam a Palestina, a Síria e passam a cobrar impostos sobre os povos fenícios, assírios e cananeus. É o chamado período imperial. Os bens trazidos das regiões conquistadas eram depositados em Tebas, que floresceu de forma extraordinária, e lá foram construídos alguns dos maiores monumentos do Antigo Egito, como os templos de Luxor, e bem próximo dele, o Templo de Karnak. Boa parte das riquezas trazidas eram oferecidas ao deus Amon, que acabou se transformando em Amon-Ra, o rei dos deuses, cultuado em todo o império. Mas, diante de tantas guerras e opressão contra outros povos, diversas invasões começaram a ocorrer e em 525 a.C., os persas finalmente dominaram o Egito. A sociedade egípcia. Podemos ver no gráfico a sociedade egípcia. Considerado um verdadeiro deus, o faraó era o soberano todo-poderoso, concentrando poderes políticos e espirituais. Os outros dois grandes grupos sociais eram os privilegiados e os não privilegiados. Os nobres
eram os proprietários de terras e ocupavam altos postos no exército. Os sacerdotes aproveitavam-se das oferendas recebidas do povo para enriquecer. Tinham muito prestígio, eram proprietários de terras e estavam isentos do pagamento de impostos. Temos aqui os funcionários administrativos, com os escribas organizando as leis e decretos dos faraós, cuidando da cobrança de impostos e fazendo a fiscalização administrativa das atividades em geral. Vamos ver agora os não privilegiados. Os primeiros que aparecem são os soldados, que seriam soldados sempre, pois os postos de comando pertenciam aos nobres. Exercendo profissões úteis na construção de obras públicas, os artesãos recebiam em troca apenas alimento, trabalhando como pedreiros, carpinteiros, tecelões, desenhistas e outras atividades. Os camponeses ou felás também eram obrigados a trabalhar nas obras públicas e, em troca de alimentos para sua sobrevivência, trabalhavam nas propriedades de faraós e sacerdotes. Eram a grande maioria. E, finalmente, aqueles que faziam o trabalho mais pesado, os escravos capturados em guerra. Nessa longa história traçada pelos egípcios, podemos notar que suas grandes realizações dependeram da organização e da unidade política numa época em que não havia recursos técnicos. O Estado organizava as obras necessárias, como os canais de irrigação e reservatórios, sendo os mesmos realizados pela comunidade. Com o passar do tempo, o Estado passou a cobrar das aldeias uma parcela de sua produção. Assim, os sacerdotes e funcionários que detinham os produtos passaram a explorar mais ainda os homens comuns. E os faraós, para deixar marcas de sua força e grandeza sobre o povo, passaram a construir pirâmides e templos. Como exemplo, podemos citar as pirâmides que eram construídas para abrigar os faraós após a sua morte. Depois de terem seus corpos mumificados, os faraós eram colocados nos quartos das pirâmides, junto com seus pertences pessoais, compostos de muito ouro e riquezas, já que acreditavam na existência da vida após a morte. Mesmo em vida, notamos que os faraós construíam templos gigantescos, impondo assim sua superioridade. Aqui vemos o templo de Der el-Bahri, próximo ao Vale dos Reis, ou apenas 40% do que sobrou de sua construção. Na Segunda Guerra Mundial, a maior parte desta magnífica obra foi destruída. Outras obras literalmente faraônicas são os templos de Luxor, com seus obeliscos e colunas gigantescas, e o templo de Karnak, onde antes existia a cidade de Tebas.
construção das pirâmides e das obras de drenagem e irrigação era utilizado o trabalho escravo executado por prisioneiros capturados nas guerras. Essa sociedade de tantas diferenças sociais deixou-nos algumas respostas e várias perguntas. Criaram a soma, a subtração e a divisão na matemática, o relógio de sol e mapas celestes na astronomia. Fizeram as primeiras cirurgias, os primeiros tratamentos de fraturas e os cuidados com o coração na medicina. Porém, como construíram pirâmides com tamanha perfeição, onde seus blocos chegam a pesar toneladas, colocados a alturas superiores a 100 metros acima do solo? E como conseguiram realizar um acabamento tão perfeito, sem a ajuda de guindastes e ferramentas especiais, fazendo-as durar por tantos milênios? E que força e poder enigmático é esse encontrado dentro das pirâmides que envolve maldições e lendas, segredos e tesouros, muitos dos quais se mantêm incógnitos e indecifráveis até os dias de hoje? Esse, na verdade, é o maior enigma da civilização egípcia. Como já vimos anteriormente, os egípcios acreditavam na imortalidade da alma, ou seja, acreditavam que a alma de uma pessoa continuaria viva após a morte de seu corpo. Era por isso que eles construíam templos e as grandes pirâmides para abrigar os corpos dos faraós, juntamente com seus tesouros e suas riquezas. Mas além disso, os egípcios desenvolveram uma técnica de conservação do corpo denominada mumificação. Na mumificação, os especialistas extraíam o cérebro do cadáver pelo nariz e os demais órgãos por uma abertura nas costas. Depois, o corpo ficava mergulhado num banho de carbonato de sódio por 70 dias e, finalmente, era enrolado por bandagens estreitas e impregnadas de resina, para que assim o mantivesse conservado. Finalmente, as múmias dos faraós e pessoas importantes eram guardados em sarcófagos que possuíam os traços característicos do defunto. A habilidade dos embalsamadores permitiu a possibilidade de termos a ideia das feições dos grandes faraós, mesmo passados milhares de anos, como por exemplo do rei Tutankhamon. Uma brilhante técnica desenvolvida pelos antigos egípcios e aperfeiçoada hoje com a ajuda de aparelhos que medem a temperatura e a umidade do ar. Como os egípcios conseguiam, sem a ajuda de aparelhos, manter as pirâmides e esfinges em condições propícias para receber tais múmias? Este é um dos maiores enigmas da história da humanidade. Resumindo, a civilização egípcia estava localizada às margens do rio Nilo. O Vale do Nilo compreendia o Alto Egito ao sul e o Baixo Egito em seu delta ao norte. Graças à Pedra da Roseta, foi possível decifrar os hieróglifos egípcios depois de anos de estudo. A história do Antigo Egito está dividida em Arcaico, Antigo Império, Médio Império e Novo Império. A
sociedade egípcia estava assim dividida. No topo da pirâmide encontramos o faraó, depois os privilegiados, nobres, sacerdotes e funcionários administrativos, e a maioria que eram os não privilegiados, soldados, artesãos, camponeses e finalmente os escravos capturados em guerras. Por acreditarem na vida após a morte, os faraós mandavam construir as pirâmides para serem colocados no seu interior com seus pertences, depois de mortos e mumificados. A soma, a subtração e a divisão na matemática, o relógio de sol e mapas celestes, as primeiras cirurgias e o tratamento de fraturas são algumas das heranças deixadas pelos egípcios.